Você tem hoje que análise sobre como será o segundo turno de 2026? Lá você enxerga, certamente, muito provavelmente, o Lula, mas e com o Lula? Você vê mais alguém com o sobrenome Bolsonaro, como o próprio Jair cogitou em algum momento, até onde se sabe ainda cogita, de ter um filho candidato, né, ou talvez a própria Michelle, ou você vê mais chances de ter alguém da centro-direita, né, como um governador Ratinho Júnior, ou agora o Romeu Zema, que foi entrevistado por mim essa semana aqui no canal, lançou a candidatura dele no sábado, o Ronaldo Caiado também é candidato. No segundo turno de 26, a gente vai ter extrema ou centro-direita? Bom, isso é uma ótima pergunta. A política brasileira tem sido marcada por uma polarização por figuras carismáticas, né? O carisma é um componente na política muito difícil de ser encontrado. E quando um personagem, seja ele de esquerda ou de direita, consegue desenvolver essa ligação direta com o eleitor, é muito difícil se livrar dessas figuras no curto prazo. A esquerda teve essa chance, Guilherme, no passado. Como eu disse anteriormente, quando Lula estava preso, a esquerda teve uma chance enorme de criar novas lideranças, mas até pela própria estratégia do ex-presidente Lula de segurar até o último minuto a sua candidatura, acreditando que poderia concorrer e não endossando desde o princípio a candidatura do agora Fernando Haddad, ministro da Economia, ou então mesmo de Ciro Gomes, que todas as pesquisas de opinião dizia que Ciro Gomes tinha chance de derrotar Bolsonaro no segundo turno. Lula adiou o máximo possível, manteve a sua influência direta no processo e a esquerda não conseguiu criar alternativas ao nome de Lula. Né? Então, até hoje, inclusive, como você mesmo destacou, Lula provavelmente irá concorrer para um quarto mandato. Isso mostra uma fadiga, vamos dizer assim, uma dependência da esquerda a essa figura carismática que há tanto tempo domina a política no campo da esquerda. Em relação à direita, emergiu em 2018 essa figura carismática que conseguiu galvanizar essa energia, e ele segue essa mesma estratégia do ex-então presidente Lula de manter a sua candidatura, e obviamente que ele vai tentar vamos dizer assim, colocar sua impressão digital nesse processo, seja a partir de um filho ou da sua esposa, ou mesmo de um desses candidatos que você citou, para conseguir ser influente nesse processo. Mas, de novo, a chance, a oportunidade perdida pela esquerda no passado, ela está sendo colocada para a direita e centro-direita agora. Então, resta saber se a centro-direita e a direita vai ter a coragem que a esquerda não teve no passado, que é se livrar do ex-presidente Lula e a direita se livrar do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que o cenário mais provável é que Bolsonaro insista e lance um candidato da sua confiança, até porque o Bolsonaro não confia que qualquer um desses candidatos irá manter a promessa de aliviar qualquer tipo de punição que ele venha a sofrer judicial, uma anistia ou perdão. Então, eu acho que tendo uma pessoa no ticket da sua família, isso configura um grau maior de confiança para que ele alimente uma expectativa futura, porque um outro candidato que venha, vamos dizer, assumindo que Ratinho Júnior, ou Bolsonaro, o Caiado, o Zema, qualquer um desses, o Eduardo Leite, venha se transformar com um candidato crível e competitivo em 2026 e passe para o segundo turno e seja eleito, os incentivos para que esse presidente eleito, vamos dizer assim, perdoe Bolsonaro e reinsira essa figura política no jogo, um risco, inclusive, para ele próprio, né? Porque ele vai querer Sim. participar do jogo nas eleições subsequentes. Então, não existe incentivo. Então, o Bolsonaro também sabe disso. O Bolsonaro sabe que a probabilidade de contar com apoio
a partir de um sucesso eleitoral de um candidato de centro-direita é muito baixo. Então, eu acho que vão ter pelo menos 3 grandes grupos disputando o jogo eleitoral. Entretanto, eu acho que a centro-direita tem chance de forjar um candidato competitivo, porque esse candidato de centro-direita pode sinalizar para os eleitores de centro que mais ou menos tem a mesma proporção, de acordo com as pesquisas de opinião, mais ou menos em torno de 30%. Então, se um candidato de centro-direita conseguir passar para o segundo turno, é improvável que os eleitores mais à direita, mais radicais, mais bolsonaristas, apoiem ou se abstenham do processo no segundo turno. Então, o jogo está aberto. Eu acho que é possível que uma candidatura de centro-direita consiga quebrar o processo de polarização, especialmente assumindo que o ex-presidente Bolsonaro seja judicialmente punido nesse segundo semestre, ainda neste ano, e que a implementação da sua pena já ocorra esse ano. Isso vai, vamos dizer assim, fragilizar o papel de Bolsonaro no jogo e, consequentemente, diminuir sua influência constrangendo esses candidatos de centro-direita à presidência para, vamos dizer, firmar um pacto de sobrevivência eleitoral e política do ex-presidente Bolsonaro.